não só essa humanidade de Sara, né? Como Sim. nós somos seres humanos, somos falhos. Mas a atitude de Abraão, como a senhora leu lá atrás, ele não permitiu que aquele fosse um dia comum. Ele disse: não passe a tua graça sobre mim. Então é necessário que nós retenhamos a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nós. Por quê? Como a senhora bem colocou, o reino de Deus ele é organizado. Perceba que o anjo veio confirmar a promessa. Mas o Abraão ele teve que segurar. Sara, ali, humanamente, né? Imagina a pessoa esperando há tanto tempo Sim. uma promessa. A pessoa é humana. Mas veja que quando Deus age, ele não depende do tempo. Sim. Ele não depende da idade. nossa humanidade, da idade, dos recursos humanos. O que ele quer hoje é que você retenha essa graça que está sobre a sua vida. Eu me lembro lá de João, quando a Bíblia fala sobre a ressurreição de Lázaro. Aquilo tem falado muito ao meu coração. Quando Marta e Maria ouviram dizer, tire a pedra, e elas não riram, mas elas expressaram o quê? A humanidade. Está cheirando mal, mas ali não era o odor da falência ali, não, mas sim uma mensagem que o cérebro estava dizendo, o quê? Não adianta, não tem jeito. E isso é para você que está nos assistindo agora, esse filho que você está dizendo que não tem jeito, essa situação que você diz que não há como mudar, reverter. Eu digo, quem disse foi o próprio Deus. E se ele falou, ele vai cumprir. A palavra não desista, quer dizer, já cheira mal. Isso foi uma atitude humana. Como Sara aqui também riu, uma atitude humana. Mas veja, eles precisaram agir pela fé. A fé na palavra. Por isso, Abraão, o pai da fé. Haja pela fé e essa pessoa que mais vai sofrer vai ser a maior alegria da sua vida, em nome de Jesus. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O podcast está começando. Você que nos acompanha aqui pelo CJC, seja muito bem-vindo! Olha, hoje estamos aqui estudando o livro de Gênesis e vai ser um estudo maravilhoso. Já prepara sua Bíblia Sagrada, porque hoje vamos ver o capítulo 18. Deixa aberto, porque veremos aqui vários assuntos. Olha só! Aparecem 3 anjos a Abraão, veremos também Deus anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra e Abraão intercedendo junto a Deus pelos homens, um total de 33 versículos, e eu te convido a ficar ligadinho até o final dessa programação. Porque é bênção do início ao fim. Você que nos acompanha bem sabe que sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, realmente ele vem ali para abençoar ainda mais, enriquecer e acrescentar muito conhecimento para as nossas vidas. Então creia que essa programação vai ser para a sua edificação, amém? E é claro que eu não estou aqui sozinha, além de você de casa que sempre nos acompanha de segunda a sexta, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. E começo dando as honras a ele, pastor Márcio Ramos. Seja muito bem-vindo ao podcast bíblico, pastor. Olá, doutora Júlia, pastora Júlia, grande apresentadora. É uma honra estar aqui com a senhora, com os amigos aqui da produção e que o Espírito Santo possa estar nos dirigindo, não só a mim, ao pastor aqui ao meu lado, a senhora e todos de casa. Amém. Nós cremos que é Deus quem dirige as nossas vidas, é Deus quem enche a nossa boca com as palavras, com aquilo que Ele quer que seja ministrado e que assim seja, que o Espírito Santo tenha total liberdade através dessa programação de hoje para abençoar a sua vida. E quem também está conosco é ele, pastor Felipe Castro. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, Júlia, é uma honra, né, poder voltar aqui para estar fazendo essa participação aqui com vocês. E como eu falava aqui com meu amigo pastor Márcio Ramos, a gente meditar na Bíblia, na palavra de Deus, é algo que só o Espírito Santo que sabe a alegria que nós sentimos quando nós somos também ensinados. E aqui eu creio que o Espírito Santo também vai nos dar condições de ensinar a todos que querem aprender mais de Deus. Amém, eu creio. Deus ele está pronto e quer se manifestar. À medida que nós o buscamos mais e mais, nós vamos ter sim uma revelação mais profunda de quem Deus é, do caráter de Deus. E a Bíblia realmente é um livro que, quando a gente para estudar, é um livro muito profundo, é um livro vivo, que fala conosco. E para a gente dar essa liberdade, vamos convidar o convidado de honra, que é o Espírito Santo. E eu vou pedir a bênção hoje para o pastor Márcio Ramos. Pode ser, pastor?
Para mim é uma honra, um privilégio. Amém. Vamos falar com o Pai? Feche os olhos. Pai, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus. Primeiro, agradecer ao Senhor pela honra, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua santa e maravilhosa presença. Agora, Pai, eu oro baseado em Filipenses 1,16, onde o Senhor diz que está preparando um povo para uma grande obra. Pai, o Senhor que começou a obra está aperfeiçoando. Olha para os nossos corações. Espírito Santo, seja o Senhor, ocupa o teu lugar de honra, tira dos nossos olhos toda a trave, tira dos nossos ouvidos todo o comichão e encontre em nosso coração uma terra fértil para que o teu Espírito possa agir com liberdade. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. E agora sim a gente pode começar de fato esse estudo. A sua Bíblia já está aberta, você já separou aquele lindo caderno para registrar tudo o que Deus falar ao seu coração. Então vamos para a Bíblia Sagrada. Gênesis 18, no versículo 1, vai nos dizer assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Aqui a gente já tem algumas informações e revelações importantes. Nós vemos que Abraão estava num dia comum, né? Era um dia como qualquer outro, até que teve ali a manifestação da presença de Deus. Então isso é extraordinário. Assim como agora nós oramos e convidamos a presença de Deus, isso deixa de ser um dia comum e passa a ser um dia extraordinário, que você possa convidar o Senhor para fazer parte do seu dia. Assim, quando a gente acorda, né, convidar a presença de Deus para estar conosco em todos os momentos. E nós vemos aqui, e até nos chama a atenção, a hospitalidade de Abraão, porque mais à frente veremos ele estava ali oferecendo, preparando pão e água, ele estava ali recepcionando 3 anjos, 3 varões que mais à frente veremos que são anjos da parte do Senhor. Pastor Felipe, olha só a atitude de Abraão, como ele era hospitaleiro, né? E isso já era de um costume da época, mas nos chama a atenção isso, né? Como a própria palavra já nos revela em outras situações, de estar recebendo pessoas, mas na verdade são anjos, que iriam ali reafirmar a promessa de Deus para ele, né? É verdade, Júlia. Isso aí é Ele fala muito para os nossos corações que nos dias de hoje a importância, né, de a gente não desprezar, né, nenhuma pessoa que realmente, muitas das vezes, o próprio Deus que vai enviar até nós, Sim. né, e muitas das vezes ali tem um propósito, né? Eu estou me lembrando agora, recentemente, nós recebemos aqui na nossa igreja, aqui na Estrada dos Bandeirantes 1000, um senhor de 60 anos, e ele passava apenas pela porta da igreja, ele disse que estava passando, e ele viu as pessoas entrando, chegando no templo, e ele falou, ele nunca tinha entrado numa igreja. E ele pediu uma senhora, falou, quero falar com alguém. Aí essa senhora me chamou, eu atendi esse senhor, e eu gastei um tempinho com ele, e ele me revelou algo que na noite anterior, ele tentou fazer. Ele disse que ia tirar a própria vida dele, ele chegou aí até a linha do trem, né? E ele disse que só ficou ali esperando a composição chegar para ele se atirar. E ele disse que se aproximou dele uma senhora, né, e falou, Saulo, não faça isso com a sua vida. E ele disse que ficou assim espantado, que o nome dele não é Saulo. Ele falou, essa senhora me chamou de Saulo, né? E ele disse que assim que a composição chegou, a senhora entrou no trem e ele entrou atrás para saber por que ela chamou ele de Saulo. Aí ele disse que ficou pelo vagão procurando aquela senhora, e não encontrou. Diz que as pessoas até zombaram dele, né? Falou, e aí, coroa, você tá, né, tá desorientado, tá isso, cadê? Não tem senhora nenhuma aqui. Quando ele me relatou isso, eu entendi. Deus enviou um anjo para livrar ele daquela situação, né? E é engraçado, assim, que a história dele, que ele me contou de vida dele, ele sempre viveu, né, na contravenção. Ele falou, minha vida, os 60 anos praticamente de vida, eu vivi uma vida na contravenção. Então,
eu cheguei a um ponto que eu falei, eu vou tirar, perdi tudo, vou tirar minha vida, mas Deus enviou um anjo. Então, Olha aí. é muito importante a gente valorizar, né, Uhum. as coisas que Deus, ele muitas das vezes usa, né, e graças a Deus eu recebi, orientei, ele aceitou Jesus, já se batizou, está aí acompanhando os cultos Amém. diários, mas eu entendo Glória a que Deus. Deus, ele enviou um anjo ali, né, aquela senhora que ele disse que não viu mais, Uhum. realmente para... Então a gente vê que os anjos são reais, né? O próprio Deus, Sim, o ele cuidado de o Deus, né? cuidado de Deus com a vida de uma pessoa, o quanto ele valoriza Sim, o valor de uma o alma. valor de Olha uma alma. isso. E eu ainda no início falei, né? É um dia comum até a manifestação da presença de Deus. Mas às vezes pode ser um dia onde tudo parece perdido. Tudo Até a manifestação de Deus, da Verdade. presença de Deus, né? Então, que essa presença alcance e transforme a sua vida, porque não é como uma pessoa comum, mas é alguém espiritual, é um Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus aí do seu lado, é o próprio Deus te transformando de glória em glória, e isso é muito poderoso. Quando você entende o poder da presença de Deus. E aqui, continuando, né, vou dar um salto, porque nesse capítulo a gente vai ter vários assuntos. Aqui do 9 ao versículo 13, nós veremos um texto muito interessante, eu vou ler com vocês, que vai dizer: E disseram-lhe, né, no caso os anjos, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela está na tenda, e disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, olha isso. Por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri. Olha isso, gente, diante da presença de Deus aqui, né? Não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Olha isso, ela riu consigo, foi no seu interior, mas o anjo, né, estava ali ligado e sabia todas as coisas, mas nos chama a atenção que aqui os anjos vêm reafirmar a promessa mais uma vez. Eu não sei se eles tinham ali se esquecido, já havia caído lá no mar do esquecimento, né? Eles não estavam mais nem se importando, talvez, com o filho da promessa, no caso, se lembrando, crendo, porque nós vemos em outros capítulos, o próprio Abraão riu, e aqui, mais uma vez, nós vemos Sara rindo. Olha só, pastor Ramos, como nos chama a atenção isso, que o olhar do homem, o olhar, no caso aqui, no sentido de uma humanidade, né, do homem e da mulher, mas o olhar humano, ele está voltado para as circunstâncias. Perfeito. Sara está olhando para a dificuldade dela, mas nós já somos velhos, como que vamos gerar? Não tinha mais o costume das mulheres, então ela via aos olhos humanos uma situação impossível. Mas o anjo não só viu ela rindo, né? Ela riu consigo, mas ele ainda deu uma nela. Falou alguma coisa difícil demais, alguma coisa impossível para Deus. Estava ali dando um chacoalhão em Sara, né? Verdade, bem colocado pela senhora, mas eu destaco aqui não só essa humanidade Uhum. de Sara, né? Como Sim. nós somos seres humanos, somos falhos. Mas a atitude de Abraão, como a senhora leu lá atrás, ele não permitiu que aquele fosse um dia comum. Ele disse: não passe a tua graça sobre mim. Então é necessário que nós retenhamos a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nós. Por quê? Como a senhora bem colocou, o reino de Deus ele é organizado. Perceba que o anjo veio confirmar a promessa. Entendeu? Mas o Abraão ele teve que segurar. Sara, ali, humanamente, né? Imagina a pessoa esperando há tanto tempo Sim. uma promessa. A pessoa é humana. Mas veja que quando Deus age, ele não depende do tempo. Sim. Ele não depende da idade. nossa humanidade, da idade dos recursos humanos. O que ele quer hoje é que você retenha essa graça que está sobre a sua vida. Eu me lembro lá de João, quando a Bíblia fala sobre a ressurreição de Lázaro. Aquilo tem falado muito ao meu coração. Quando Marta e Maria ouviram dizer, tire a pedra, e elas não riram, mas elas expressaram o quê? A humanidade. Está cheirando mal, mas ali não era o odor da falência ali, não, mas sim uma mensagem que o cérebro estava dizendo, o quê? Não adianta.
Não tem jeito. E isso é para você que está nos assistindo agora. Esse filho que você está dizendo que não tem jeito, essa situação que você diz que não há como mudar, reverter. Eu digo, quem disse foi o próprio Deus. E se ele falou, ele vai cumprir. A palavra não desista, quer dizer, já cheira mal. Isso foi uma atitude humana. Como Sara aqui também riu, uma atitude humana. Mas veja, eles precisaram agir pela fé. A fé na palavra. Por isso, Abraão, o pai da fé. Haja pela fé e essa pessoa que mais vai sofrer vai ser a maior alegria da sua vida, em nome de Jesus. Exato, às vezes você já esqueceu das promessas, mas Deus não se esqueceu. Se ele lançou uma palavra, essa palavra vai se cumprir, não volta para ele vazia. Nós vemos aqui Sara rindo, de repente, né, a incredulidade, como nós vimos no texto. Então, a pergunta central é essa: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E às vezes eu não sei qual que é a sua situação, mas é um diagnóstico, é uma situação que você julga ser muito complexa, que não tem mais jeito. Pode ser a idade, pode ser, de repente, traumas do passado, pode ser as suas emoções. Eu não sei o que está sendo impedimento, mas nada pode impedir o agir de Deus. Os obstáculos somos nós que colocamos, muitas das vezes com a nossa humanidade sendo ali priorizada, né? Falando mais alto, mas que o poder de Deus possa se manifestar na sua vida. Dê liberdade para o Senhor completar a obra que Ele quer realizar na sua vida. Então nós vemos que o limite humano não é um limite para Deus e não podemos limitar o poder do Senhor, colocar obstáculos. O que será que nós estamos considerando impossível? Porque o nosso Deus é especialista em causas impossíveis. Então aqui Sara, ela vai até negar ter rido, mas Deus vai afirmar: não digas assim, porque riste, né? E será que eu estou permitindo que Deus trate a minha incredulidade? Faça você mesmo essa pergunta, porque quando o anjo perguntou aqui, eu acredito que era para confrontar Sara mesmo, confrontar ela na sua incredulidade. E que a gente possa fazer aquela oração: Senhor, aumenta a minha fé, ajuda na minha incredulidade. Eu quero confiar, me ajude a confiar, me ensine a confiar. E aqui, seguindo do 17 ao 19, a gente vai ver um assunto interessante. Olha só, vamos pular lá para o 17, que vai dizer sobre Deus anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Você está percebendo que eu estou dando uns saltos aqui, por isso é importante sempre aquela leitura prévia que você faz antes de começar aqui o estudo no podcast bíblico. Versículo 17, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. A gente vê que Deus, ele não oculta os seus planos dos seus amigos, ele está convidando ali Abraão a participar dos planos divinos juntamente com ele, né? Ou seja, Deus decide compartilhar os seus planos. E por que Deus faz isso? Deus quer ali que nós caminhemos junto com ele. Pastor Felipe, é lindo ver como Deus, aquele que não precisa da nossa ajuda, mas olha que lindo, nos convidando a participar juntamente com ele. Isso é lindo, né? É verdade. A própria palavra de Deus diz que Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus servos. Então a gente vê o tamanho amor, a misericórdia de Deus para com a humanidade, né? Mesmo que aos olhos humanos parece que a situação é perdida, como essa cidade de Sodoma e Gomorra, né? Parecia que já não tinha mais saída, solução, né? Mas o Abraão ele é usado ali por Deus, né? Para fazer algo, né? Que nos reflete, né? Nos traz, né? A gente acreditar, que ainda há saída, como foi o caso aqui que o pastor Márcio disse aqui, como nós lemos aqui, Sim. né? Para Deus não tem nada que seja impossível, não há causa perdida. Então nós temos que valorizar muito as promessas de Deus, né? Ontem eu pregava na nossa igreja a respeito de que muitas das vezes a indiferença do ser humano, eu abordei esse tema de a indiferença, porque muitas das vezes o ser humano ele é indiferente aos avisos de Deus. Deus avisa, ele fala, ele mostra, né? Ele envia pessoas, né, para determinadas situações, mas a maioria das vezes a pessoa ela é indiferente, né? Como eu dizia, a pessoa diz, não estou nem aí, né? Mas a gente tem que estar com nossos ouvidos,
né? Sempre pronto para ouvir a Deus, seguir a direção de Deus, porque vale a pena, né? Deus, ele vai ter o escape. Sim, Amém, Deus tem Jesus. compromisso com quem tem compromisso com Ele, Com não é ele verdade? mesmo. O compromisso dele, de Deus, é com ele mesmo. Exatamente. Então nós vemos aqui um caráter relacional de Deus, onde ele quer ter comunhão e ele chama Abraão. Mas por que Abraão? Porque Abraão tem aliança, porque Abraão tem compromisso, Abraão leva a vida com Deus a sério, né? Então nós vemos aqui Abraão sendo envolvido nisso, ele fica sabendo da grande destruição que iria acontecer em Sodoma e Gomorra, mas você que está acompanhando os estudos está se lembrando, mas tem um parente de Abraão que está lá por Sodoma e Gomorra. O Ló e sua família. E aqui a gente vai ver no versículo 23 ao 25, né? Aliás, do 23 ao 33, Abraão intercedendo junto a Deus pelos homens. Por quê? Nos versículos anteriores, a gente acabou pulando, mas só para te dar aqui o contexto, era uma cidade onde no versículo 20 vai dizer assim: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Aqui o clamor é de um sofrimento, de uma injustiça acontecendo, de um pecado extremo que estava acontecendo nessa cidade. Então era uma cidade que era muito próspera, mas moralmente, espiritualmente era totalmente corrompida. E aqui Deus está anunciando o juízo, e como eu falei, Ló estava lá e agora Abraão vai interceder. E aí Abraão vai conversando com Deus e fala: mas Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor pouparia a cidade? Aí Deus fala que pouparia, porque ele tem compromisso com os justos, e ele fala 50, aí vai diminuindo, 45, 40, 30, 20, 10. E pastor Ramos, nos chama a atenção isso, que Abraão vai intercedendo, e nós vemos aqui o poder da intercessão, o poder da oração de um justo, porque a palavra fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Verdade. E nós vemos ele se colocando na brecha pelos seus. Por mais que anteriormente, né, se a gente for recapitular, eles tinham se separado porque houve uma briga. Mas ainda assim o coração de Abraão estava lutando pelos seus, lutando pela sua família. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O poder da intercessão, de se colocar na brecha por alguém. Isso é muito, muito importante. Vocês que estão nos assistindo, prestem atenção. A Bíblia fala no versículo 22 que Abraão estava em pé diante do Senhor, e essa é a posição de um intercessor. É estar em pé diante de Deus pela sua casa, pela sua família, pelos seus entes queridos, mesmo que não tivesse ninguém. Mas se Abraão se coloca: eu estou aqui, eu me apresento, Senhor, por amor a mim, com certeza nada iria de mal acontecer, Deus pouparia, pois a própria palavra diz no Salmo 37, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. E no final aqui, minha amiga Júlia, quando diz no versículo 33, e foi-se o Senhor quando Abraão acabou de falar, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Então perceba, como o pastor Mike muitas das vezes fala, né? Ação na terra e reação no céu. Então Deus só saiu da sua posição porque Abraão desistiu. Então você que está nos assistindo, não negue a sua fé. Você já tem dentro de você a fé do Senhor Jesus para salvar a sua família. Não saia da sua posição. Você está em pé diante de Deus, lutando pela família. Exato, e tape todas as brechas, né? Aonde tiver ali uma legalidade, que você seja aquele intercessor que, apesar da imoralidade do outro, né, que estão ali cegos, imersos no pecado, mas que você seja aquele que se coloca na brecha, que luta por ele, seja um intercessor da sua casa. Eu até botei aqui, né? Interceder não é confrontar a Deus com uma rebeldia, não é isso, mas é apelar para o caráter de Deus. Aí eu tava até me lembrando de Moisés, né? Falou assim: não, então Moisés, chega esse povo, reclama muito, né? Traduzindo aqui na versão da Júlia. Mas eu vou fazer uma aliança com você, e a partir daqui eu vou construir, né, uma nova nação. E aí Moisés fala: mas Senhor, o que vão dizer do seu nome? Ele apela para o caráter de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, pela justiça dele, mas pela misericórdia. Então olha como é poderoso a intercessão. E aí eu queria que o pastor Felipe falasse um pouco sobre isso, de como que funciona essa cooperação, né? Entre a soberania divina, a soberania de Deus, soberania divina, e a intercessão humana. Como que isso caminha junto? Júlia, a gente entende aqui que é um desafio do próprio Deus, né? Esse capítulo 18,
É um desafio para todos nós, né, a vivermos uma vida de fé, né? Então, como a gente abordou aqui o assunto, primeiramente, a hospitalidade é muito importante, né? Porque a Bíblia até fala quando nós somos hospitaleiros, muitas das vezes a gente vai estar hospedando anjos, né? Sem a gente saber, né? Então, esse capítulo é extraordinário, um resumo para a gente viver pela fé, acreditar na promessa de Deus, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E como o pastor citou agora sobre a intercessão, né? Todos nós temos que ter essa posição de intercessor. Vale a pena ver que o Abraão, ele intercedeu, ele falou, se tiver 10 justos, né? Chegou ao ponto de 10 justos. Eu acredito que se só tivesse o Ló lá, Deus ia poupar aquela cidade por amor a um, né? Então, isso aqui até me levou a pensar agora sobre esse comentário que eu fiz desse senhor, né? Para ele disse que ele ia tirar a vida dele, porque ele mesmo achava que ele não tinha mais direito a perdão, né? De tanta maldade que ele fez. Né? Ele falou, então eu já achava que eu não tinha perdão, mas Deus teve compaixão dele, né? Deus teve misericórdia. Então, esse capítulo ele nos remete a isso, viver essa vida de fé, acreditar na promessa de Deus. Exato, e agir pela fé, Agir pela fé. e uma dessas ações que nós fazemos é justamente a intercessão. Eu até botei aqui, né? Deus salvaria todos se houvesse os 50, depois foi diminuindo, né? Os 10. Ou seja, poucos fiéis podem influenciar o destino de uma nação. Ou seja, a sua fidelidade, a sua santidade importa, a sua postura importa, ainda que a nação esteja corrompida. Deus estava disposto a poupar muitos por conta de poucos, mas a ausência dos justos revela a profundidade, o nível grande de corrupção. E nós vemos que a intercessão de Abraão, isso nasce do amor, né? Quem dá a capacidade de amar o próximo, de ter empatia, de ter o amor, a paciência, a misericórdia, é o próprio Espírito Santo. Então, a intercessão nasce desse lugar de amor ao próximo, é um ato de amor. E aqui nesse capítulo, né, só fazendo um resumão, a gente vê uma ousadia reverente de Abraão, vemos justiça divina, vemos o impacto do justo na sociedade, vemos a perseverança na oração, porque Abraão foi insistente, né? E vemos a soberania e a responsabilidade humana também. E vemos que a presença de um justo, ela é conservadora, ela é preservadora, ainda que dependesse o destino de uma nação, ou seja, a tua fidelidade, a tua santidade, isso importa muito, tá bom? Para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo, Gênesis 18, ele nos diz assim: os anjos são seres espirituais enviados por Deus para executar as missões por ele ordenadas. Neste texto, eles aparecem a Abraão com a incumbência de anunciar o nascimento de Isaque. No entanto, quando Sara ouviu falar a respeito do filho que teria, ela riu, pois sabia de suas condições físicas. O Senhor a confrontou, perguntando se haveria algo realmente difícil para ele, porque, na verdade, Sara agiu por vista e não por fé. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, adquirimos a fé. Então, não devemos viver mais por vista, por aquilo que achamos ser certo, nem pelo que alguém afirme ser a melhor opção para nós. Temos de andar por fé, pois essa é a garantia de que em qualquer circunstância seremos bem-sucedidos. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no podcast bíblico. Pastor, fala para nós qual que é o endereço da bênção, os horários para este domingo e fique à vontade, pastor, para falar das mídias sociais também, por favor. Tudo bem, Júlia. É com gratidão, né, que a gente termina aqui esse papo, né, bíblico. É muito importante a gente estar sempre reunidos para falar das coisas de Deus. E nós estamos aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000, todos os domingos. Nossos horários de culto aqui na nossa igreja, 8 da manhã, 10h30, às 15 e às 18 horas. Então, eu, pastor Davi Santos, eu, pastor Felipe Castro, nós estamos aqui trabalhando, a gente está como Abraão aqui, trabalhando pelo reino de Deus. E você é nosso convidado a estar, você que é morador aqui dessa região sudoeste do Rio de Janeiro, aqui em Jacarepaguá, você é bem-vindo na nossa igreja, em nome de Jesus.
Amém. Vai lá, compareça, vai ser muito bem-vindo. E siga nas redes sociais, porque lá você vai acompanhar todos os cultos durante a semana, domingo. Vai acompanhar ali o horário do grupo jovem, né? O horário Exatamente. dos teens. Vai ficar por dentro de tudo ali na IGD Merc. E pastor Márcio Ramos, também agradeço demais sua participação aqui no podcast. Foi uma bênção, portas abertas sempre. E pastor, fala para nós aonde o senhor está ministrando a palavra, quais são os horários da semana, no domingo, as mídias sociais. Fica à vontade, pastor. Querida Júlia, quero agradecer primeiro a Deus, a senhora, o pastor Felipe, toda essa equipe maravilhosa, e vocês estão nos assistindo, para mim é uma honra. Quero sintetizar, esse capítulo 18 começa falando sobre o anúncio da mãe e do pai biológico e termina falando sobre a intercessão. Não foi algo assim fora de contexto, é importante saber, é importante sermos pais biológicos, mas também grandes intercessores. Por isso eu quero que você venha interceder pela sua família. Avenida Miriti, 2440, aqui no Largo do Bicão, Vila da Penha. Eu te espero quarta-feira e às sextas, às 9, 15 e às 19 horas. E aos domingos, às 8 e 18 horas, Avenida Miriti, 2440, no Largo do Bicão. E as mídias sociais é PR_Márcio Ramos no Instagram, né? E também só colocar PR Márcio Ramos no YouTube, você pode acompanhar as reuniões diretamente da Igreja da Graça no Largo do Bicão, cheio da unção. Perfeito, obrigado, pastores, e obrigada a você aí de casa. Você já sabe, né? Tem lição para fazer. Fazer aquela leitura prévia de Gênesis 19. Porque você viu, a gente não consegue ler todos os versículos, mas tentamos ao máximo abordar e extrair os assuntos principais de cada capítulo. Então, essa leitura é muito importante. Faça a leitura de Gênesis 19 e volte para o próximo podcast para a gente continuar meditando e aprendendo mais e mais, que é maravilhoso aprender com a palavra. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!